Eu estava lavando louça quando ouvi minha filha gritar lá da sala. Não foi um grito de susto. Foi aquele grito de criança animada que encontrou algo no esconde-esconde. Minha barriga virou antes de eu secar as mãos. Mãe, que celular é esse aqui embaixo do sofá? Larissa tinha 10 anos e os olhos mais honestos do mundo. Ela veio correndo com o aparelho na mão, sorrindo como se tivesse encontrado um tesouro. E tinha encontrado. Só que não era o tipo de tesouro que a gente quer encontrar. Era um Samsung preto, sem capinha, com a tela escurecida. Diferente do celular que meu marido usava no dia a dia. Diferente de tudo que eu conhecia dentro da minha própria casa. Minhas mãos esfriaram na hora. Senti as pontas dos dedos formigarem enquanto segurava aquele aparelho. Eu tinha 38 anos naquele dia. 14 anos de casamento. Uma filha de 10 que ainda acreditava que o mundo era um lugar justo. E eu estava de pé na minha sala, segurando a prova de que meu marido tinha uma vida que eu nunca soube que existia. Não precisei ligar o celular para saber. O corpo sabe antes da cabeça. Sempre sabe. Foi ali que eu entendi que certas perguntas, quando você as faz, não tem como voltar atrás. Meu nome é Ana Paula. Nasci em Campinas, filha de professora e mecânico. Cresci acreditando que casamento era para sempre, que família era sagrada e que homem que ama, respeita. Cresci achando que amor era uma escolha que você renova todo dia e que se você renovasse a sua, o outro renovava a dele. Conheci o Cláudio quando eu tinha 24 anos, numa festa de aniversário de colega de trabalho. Ele tinha 30, sorria com os olhos antes de sorrir com a boca, e me falou que eu era a mulher mais bonita da festa. Eu era tímida demais para saber que aquilo era papo de homem experiente. A gente namorou 2 anos. Casou numa cerimônia simples, num sábado de março, com 60 convidados e um bolo de 3 andares que a minha mãe pagou. Eu entrei na igreja de vestido branco, achando que ia sair de lá para viver a vida que eu sempre sonhei. E por um tempo foi exatamente isso. Nos primeiros anos, era tudo muito real, muito bonito. A gente alugou um apartamento de 2 quartos no Jardim Santa Cecília. Eu trabalhava como assistente administrativa numa construtora. Ele tinha acabado de montar uma pequena transportadora com um sócio. A gente dividia tudo. As contas, os sonhos, o entusiasmo de quem ainda acha que a vida é uma folha em branco esperando ser escrita. Quando Larissa nasceu, eu larguei o emprego. Foi decisão nossa, ou pelo menos foi o que eu acreditei na época. Você cuida da nossa filha, eu cuido da família, ele disse. E eu aceitei. Sem discussão, sem negociação, sem condição. Fui a mãe presente, a esposa organizada, a mulher que acordava às 6 da manhã para deixar o almoço feito antes dele sair, que lavava e passava as roupas dele com cuidado de quem cuida de coisa preciosa, que organizava o armário dele por cor de camisa, porque ele dizia que ficava mais fácil escolher de manhã, que ligava para marcar médico dele, dentista dele, revisão do carro dele, porque ele dizia que esquecia, porque ele dizia que eu fazia melhor, porque eu deixei que ele deixasse tudo nas minhas mãos sem perceber o que aquilo significava para a carreira que ele não queria que eu tivesse. Abri mão de voltar a trabalhar 3 vezes durante esses anos. Na primeira vez, Larissa tinha 2 anos e ele disse que creche muito cedo fazia mal. Na segunda, ela tinha 5 e ele disse que eu ia perder a fase da escola. Na terceira, ela tinha 8 e ele disse que agora que as coisas estavam melhores na empresa, fazia mais sentido eu poder curtir mais tempo livre. Tempo livre. Como se cuidar de uma casa, de uma criança e de um homem fosse tempo livre. Eu acreditei nas 3 vezes. Não porque era ingênua, porque eu amava ele, porque eu confiei nele, porque quando você constrói uma vida com uma pessoa, você tende a achar que essa pessoa está construindo junto contigo. Quando o Cláudio abriu a transportadora, eu fui a pessoa que ficou acordada com ele até as 2 da manhã, organizando planilha de custo de frete. Eu não entendia nada de transporte. Aprendi. Aprendi a fazer orçamento de rota, aprendi a calcular combustível por quilometragem, aprendi a ligar para despachante, aprendi a entender nota fiscal de serviço. Ele dormia às 11. Eu ficava acordada terminando o que ele tinha começado e deixado pela metade.
Teve um período, Larissa tinha uns 4 anos, em que o negócio dele estava quase quebrando. Um cliente grande tinha dado o calote. A conta estava no limite. Ele chegava em casa exausto, silencioso, com aquele olhar de homem que não sabe o que vai acontecer. Eu vendi o único bem que tinha no meu nome. Um terreno pequeno que meu pai tinha me deixado quando morreu. Não discuti. Não negociei. Falei que era para usar no negócio e ele aceitou. Ele nunca devolveu o dinheiro formalmente. A gente nunca falou nisso de novo. Virou parte do fundo comum do casamento, que na prática era o fundo dele. Na separação, quando meu advogado perguntou se eu tinha algum bem que tinha entrado no casamento e que eu queria reaver, eu pensei no terreno. Pensei. E não disse nada. Porque o que eu queria reaver não era o terreno. Era os anos. E esses não tem como reaver. Mas eu preciso falar dos sinais. Porque eles existiram. E eu os ignorei. O primeiro foi o celular de uso diário dele. Havia quase 2 anos que ele tinha trocado a senha sem me contar. Eu não perguntei. Pensei que era coisa de trabalho, que ele tinha acesso a dados sigilosos da empresa no telefone, que era questão de segurança do negócio. Mas no fundo eu estranhei, porque a gente nunca tinha tido segredo de celular um do outro. Era uma coisa que simplesmente não existia entre a gente até então. Eu estranhei e guardei esse estranhamento em algum lugar fundo de mim, num lugar onde a gente guarda as coisas que prefere não examinar. O segundo sinal foi uma sexta-feira de outubro do ano passado. Ele tinha prometido buscar Larissa na escola porque eu estava com dor de cabeça forte. Uma enxaqueca que eu arrastava desde cedo, que não passava com remédio, que me deixou deitada no escuro a tarde toda. Às 15 horas ele me mandou mensagem. Surgiu reunião urgente com cliente, não vai dar para eu buscar ela, liga para a escola. Larissa ficou esperando na escola por 40 minutos, sentada na secretaria. Quando eu liguei com a dor de cabeça ainda latejando para pedir desculpa à professora, já estava tarde. A diretora atendeu com aquele tom de quem está segurando a fala que quer dizer de verdade. Ele chegou buscá-la depois, já quase 6 da tarde, sem explicação nenhuma, além de um sorriso rápido e "deu tudo certo, né?" Eu aceitei o sorriso no lugar da explicação. Aceitei porque discutir aquilo significava admitir que tinha algo errado além da enxaqueca daquele dia. O terceiro sinal, e esse foi o mais claro de todos, eu poderia ter visto se tivesse prestado atenção. Minha cunhada Daisy, irmã mais nova dele, veio me visitar em março deste ano. A gente estava tomando café, Larissa estava na escola, e ela me perguntou de repente: "Ana, você e Cláudio estão bem?" Eu disse que sim, que a gente estava bem, que o negócio dele estava crescendo e que a gente estava até planejando fazer uma viagem em julho. Ela ficou quieta, mexeu na xícara 2 vezes, olhou para o jardim pela janela. Não disse mais nada. Eu não perguntei por que ela tinha perguntado. Não perguntei porque a pergunta dela tinha chegado num jeito que não é o jeito de curiosidade. Era o jeito de quem sabe alguma coisa e não sabe se deve contar. E eu não queria saber. Esse é o tipo de coisa que a gente só entende depois. Que às vezes a gente não quer saber porque saber significa ter que agir. E agir significa que tudo muda. E a gente tem medo de tudo mudar. Mas o esconde-esconde de uma criança de 10 anos não respeita o medo da mãe. Com o Samsung preto na mão, eu mandei Larissa brincar no quarto. Fiquei sozinha na sala. O apartamento estava silencioso. A tarde entrava pela persiana em listras de luz. Eu fiquei olhando para o celular por uns 3 minutos sem conseguir me mover. Depois, com os dedos ainda frios, liguei. Pediu senha. Tentei a data do nosso casamento. Não abriu. Tentei o aniversário de Larissa. Não abriu. Tentei o número da placa do carro dele, um hábito que ele tinha de usar para tudo. Abriu. E então, o mundo que eu conhecia acabou. Não de repente, com barulho. Acabou em silêncio. Como quando uma vela apaga no escuro e você demora 1 segundo para perceber que não enxerga mais nada. Eram mensagens, centenas delas, com uma mulher chamada Fernanda, que ele chamava de Fé, que mandava foto de bom dia todo dia às 7h30 da manhã, enquanto eu ainda estava fazendo café na cozinha aqui embaixo. Não eram mensagens de amigo.
Não eram mensagens de colega de trabalho. Eram mensagens de quem dorme junto, de quem conhece o outro por dentro, de quem constrói rotina e cumplicidade e intimidade com outra pessoa enquanto mantém uma fachada em casa. Ele escrevia para ela coisas que nunca escreveu para mim. Rolei a tela devagar, metodicamente, como se estivesse lendo um documento importante. Minha visão embaçou num certo momento, mas eu não deixei a lágrima cair. Precisava ver tudo. Precisava ter certeza absoluta antes que a minha cabeça tentasse me convencer de que eu estava exagerando, inventando, interpretando errado. Era o que a gente faz. A gente duvida de si mesma primeiro. As mensagens mais antigas que eu encontrei eram de 2 anos atrás. 2 anos. Enquanto eu festejava o aniversário de 12 anos do nosso casamento com um jantar que eu mesma cozinhei. Aquela macarronada com camarão que ele dizia amar, com vela na mesa, com ele chegando em casa e sorrindo e dizendo que eu era incrível. Ele estava há 2 anos mandando foto de bom dia para outra mulher. Eu fui até o quarto de Larissa. Ela estava deitada no tapete, brincando com os panelinhos dela. Tão pequena, tão inteira naquele universo dela de criança, que não sabe que o mundo adulto pode ser uma coisa muito feia às vezes. Eu me sentei na beira da cama e fiquei olhando para ela por um tempo sem dizer nada. O quarto dela cheirava a shampoo infantil, aquele perfume doce e limpo que criança tem. Ela estava inventando um diálogo entre as bonecas, aquela voz fininha que ela faz quando brinca sozinha. E eu pensei com uma clareza que até então eu não tinha tido. Ela não pode crescer achando que isso é normal. Ela não pode crescer vendo a mãe aceitar ser enganada com o sorriso na cara. Isso não vai ser a herança que eu deixo para essa menina. Foi isso que me levantou do chão. Não foi raiva, não foi orgulho, foi Larissa. Naquele dia, o Cláudio chegou em casa às 7:30 da noite. Igual a sempre. Beijou Larissa na testa, jogou as chaves em cima da bancada da cozinha, perguntou o que tinha para jantar. Eu disse que era macarrão. Ele disse ótimo. E nós 3 sentamos à mesa como se fosse uma noite igual a todas as outras. Mas eu já não era a mesma mulher que tinha sentado à mesa no dia anterior. Alguma coisa tinha terminado dentro de mim naquela tarde. Sem grito, sem cena, sem choro na frente dele. Só terminou. Nos 3 dias seguintes à descoberta, eu não disse nada. 3 dias. Eu servi o jantar. Dobrei as roupas dele. Dei boa noite. Deixei ele me dar um beijo rápido antes de dormir, como se nada tivesse acontecido. Por dentro, eu estava organizando tudo. Primeiro, fiz cópia de todas as mensagens. Fotografei a tela do celular escondido com o meu próprio celular. Mensagem por mensagem. Conversa por conversa. Foto por foto. Demorei 1h30. Fiz isso à tarde com Larissa dormindo e Cláudio viajando a trabalho. Pelo menos era o que ele tinha dito. Guardei tudo num pendrive que eu escondi no fundo da minha bolsa. Segundo, liguei para minha prima Sandra, que é advogada. Não contei tudo. Falei que precisava entender meus direitos em caso de separação, que era uma consulta hipotética, que eu precisava me informar. Ela perguntou se estava tudo bem. Eu disse que estava só me precavendo. Ela ficou em silêncio por 3 segundos e disse que ia me mandar uma lista de documentos para eu reunir. Ela sabia que não era hipotético, mas respeitou. Terceiro, eu abri uma conta no banco só minha, num banco diferente do nosso, numa agência perto do colégio de Larissa, num horário que ele nunca estaria por ali. Transferi o que era meu. O que eu tinha guardado ao longo dos anos de presentes de aniversário da minha mãe, o que ficou da venda de um carro que era meu antes de casar, um dinheiro pequeno que eu mantinha numa caderneta que ele nunca perguntou sobre. Não era muito, mas era meu. E naquele momento, ter alguma coisa só minha era a coisa mais importante do mundo. Na quinta-feira à noite, quando Larissa já estava dormindo, eu sentei na cozinha e esperei ele entrar. Eram quase 10 da noite. Ele chegou com cheiro de restaurante, com o blazer levemente amassado, com o jeito de quem teve uma noite boa em algum lugar que não era aqui. Eu coloquei o Samsung preto em cima da mesa. Ele viu. Parou. A cor saiu do rosto dele num segundo.
Ficamos nos olhando por uns 5 segundos que pareceram 5 anos inteiros de casamento passando em câmera lenta. Onde você achou isso? Ele disse. Voz baixa, cuidadosa. A voz de quem está tentando calcular o tamanho do estrago antes de assumir qualquer coisa. Larissa achou embaixo do sofá, eu disse. Brincando de esconde-esconde. Ele fechou os olhos. Abriu de novo. Passou a mão pelo cabelo. Ana, não precisa falar nada ainda, eu disse. Só quero que você saiba que eu vi tudo. Ele ficou em silêncio por uns 10 segundos. Depois fez o que homem que foi pego faz quase sempre. Tentou diminuir o tamanho da coisa. Não é o que você está pensando. Eu deixei ele falar. Não interrompi. Não gritei. Fiquei quieta com as mãos cruzadas em cima da mesa, como quem ouve um relatório. A gente está passando por uma fase difícil, Ana. Você sabe disso. Você mesma fica fechada, fica no seu mundo, você não está presente no casamento faz tempo. Eu ouvi. Não justifica nada do que aconteceu, mas não dá para dizer que você estava aqui, que a gente estava se comunicando, que você me dava atenção. Eu ouvi. Fernanda foi uma coisa que aconteceu no caminho. Não foi planejado, não é o que você está imaginando que é. Eu ouvi. Quando ele terminou, o apartamento estava em silêncio. Eu respirei fundo uma vez. 2 anos, Cláudio, eu disse. Eu vi as datas, eu vi as fotos, eu vi o nome do hotel. Eu sei o que é. Não precisa me explicar. Ele abriu a boca. Fechou. Amanhã você vai me dizer como a gente vai resolver o apartamento. E quando você tiver uma conversa com Larissa, você vai falar a verdade dela no nível que uma criança de 10 anos aguenta, sem colocar culpa em mim, sem fazer ela escolher lado. Ele ficou me olhando como se eu fosse outra pessoa. Talvez eu fosse mesmo. A noite que se seguiu foi a mais longa da minha vida. Ele dormiu no quarto de hóspedes. Eu fiquei deitada na nossa cama, olhando para o teto, ouvindo o silêncio da casa. O ventilador girando, um carro passando lá fora de vez em quando. Larissa respirando no quarto ao lado. Não chorei naquela noite. Acho que o corpo ainda não tinha processado o tamanho do que estava acontecendo. Chorei no dia seguinte. De manhã cedo, com Larissa na escola e ele ainda dormindo no quarto de hóspedes. Fui para o banheiro, abri o chuveiro na temperatura máxima, sentei no box com a roupa ainda no corpo e chorei do jeito que a gente só chora quando tem certeza que ninguém pode ouvir. Com o corpo inteiro, com a barriga, com aquele som feio, animalesco, que a gente passa a vida inteira escondendo da maioria das pessoas. Quando saí do chuveiro, me olhei no espelho com a roupa encharcada grudada no corpo. Estava com os olhos inchados, o cabelo escorrendo, a blusa transparente de molhada, mas eu estava de pé. E me repeti isso em voz baixa para me ouvir dizer: você está de pé. O Cláudio não era mau. Preciso que isso fique claro, porque seria mais fácil se fosse. Seria mais fácil se ele chegasse em casa bêbado e gritasse. Se fosse violento. Se fosse o vilão de história fácil de identificar e condenar. Mas ele era gentil. Era bom pai nos fins de semana, quando ele estava presente. Trazia sorvete sem que a gente pedisse. Lembrava do aniversário da minha mãe. O problema é que ele era gentil comigo e, ao mesmo tempo, construía uma vida paralela. Uma vida que ele chamava de real, sem nenhuma contradição aparente na cabeça dele. Esse é o tipo de traição que demora mais para processar. Porque você fica procurando o momento em que ele virou o vilão. E não encontra. E então começa a se perguntar se o problema era você. Demorei meses para entender que gentileza e traição não são excludentes. Que uma pessoa pode ser boa em muitas coisas e terrível em honrar quem ama. Minha prima Sandra, a advogada, me mandou um artigo certa vez sobre algo que ela chamou de boa imagem, má fé. Ela disse que alguns dos casos mais difíceis que ela atendia eram de pessoas assim, que mantinham uma imagem impecável para fora enquanto agiam de forma completamente contrária em privado. Não porque eram monstros, mas porque haviam aprendido a compartimentar, a separar o que mostravam do que faziam. Cláudio era assim. E eu, que confiava nele,
que acreditava que o que ele mostrava era o que havia. Passei 14 anos achando que eu conhecia o homem com quem dormia. Aprendi que você pode compartilhar uma cama com alguém por 14 anos e ainda não saber quem essa pessoa é. É uma das lições mais duras que já aprendi. E aprendi da pior forma. Os dias seguintes foram de uma crueldade silenciosa que ninguém te avisa que existe. Porque o mundo não para quando seu casamento acaba. A escola de Larissa manda lembrete de reunião de pais, o mercado fecha às 10 da noite, a conta de luz vence. A carteira de vacinação de Larissa precisa ser atualizada. O síndico bate na porta para falar sobre a taxa do condomínio. A vida continua em volta do buraco que se abriu no seu chão. E você tem que continuar andando como se o chão estivesse inteiro, mesmo sentindo que vai cair a qualquer momento. Teve um domingo, umas 2 semanas depois da descoberta, em que minha amiga Karina me ligou. A gente se conhece desde o colégio. Ela soube de algum jeito, alguém tinha falado alguma coisa, a rede de boato de mulher é mais rápida que internet. Ana, eu soube. Você tá bem? Eu disse que estava. Ela ficou quieta do outro lado do telefone por uns 5 segundos. Você quer que eu vá aí? Eu disse que não precisava, que eu estava bem, que ela não precisava se preocupar. Mas minha voz quebrou no meio da frase. E ela apareceu na minha porta 40 minutos depois, com uma caixa de brigadeiro e cara de quem não sabe o que dizer, mas sabe que precisa estar aqui. Karina ficou comigo aquela tarde toda. A gente não falou muito. Ela ficou sentada do meu lado no sofá enquanto Larissa brincava no quarto. E a gente tomou café e comeu brigadeiro, e ela perguntou coisas banais, sobre o trabalho que eu ia voltar a ter, sobre a Larissa, sobre se eu tinha conversado com minha mãe. Não era o apoio certo. Karina não sabia o que fazer com dor desse tamanho, mas ela estava ali, e isso era mais do que eu achava que ia ter. A solidão desse período é uma coisa estranha de descrever, porque eu nunca estava literalmente sozinha. Tinha Larissa. Tinha minha mãe que ligava todo dia. Tinha Karina aparecendo de vez em quando. Tinha Sandra mandando mensagem checando como eu estava. Mas havia um tipo de solidão dentro disso tudo que não depende de companhia. É a solidão de quem perdeu a pessoa para quem contava as coisas. De quem olha para o lado da cama e ainda sente o peso de alguém que não está mais lá. É a solidão de ter que reaprender a existir sem ser metade de um casal. O Cláudio foi embora de casa uns 12 dias depois da nossa conversa na cozinha. Eu estava lavando a louça numa manhã de terça quando ele apareceu na cozinha com a mala pronta. Eu não sabia que ele ia embora naquele dia. Ele não tinha me avisado. Colocou a mala perto da porta e ficou me olhando por uns segundos, sem falar nada. Vou ficar na casa do meu irmão por enquanto, ele disse, pra gente ter espaço. Eu não disse nada. Continuei lavando a louça. Isso não significa que acabou, Ana. Eu quero conversar, eu quero tentar. Eu continuei lavando a louça. Ele esperou mais um pouco, depois pegou a mala e saiu. O som da porta fechando foi o som mais definitivo que eu já ouvi na vida. Larissa estava na escola, a casa estava vazia. E eu estava de pé diante de uma pia cheia de prato sujo, com as mãos dentro da água fria, ouvindo o silêncio. As noites eram o pior. Durante o dia, eu tinha rotina. Escola de Larissa, almoço, dever de casa, banho, jantar, história antes de dormir. A rotina é uma âncora. Você pode estar caindo por dentro e a rotina te mantém de pé por fora. Mas quando Larissa dormia e a casa ficava quieta, o silêncio virava barulho. Eu ficava olhando para o teto, pensando nas mensagens dele para Fernanda, procurando na memória onde eu tinha errado, repassando conversas, almoços de domingo, viagens que a gente fez, momentos que eu achava que eram nossos. Pensava, em qual desses momentos ele estava pensando nela? Pensava, quando eu estava grávida de Larissa e ele ficava na sala esperando com o estacioneiro pronto para ir para o hospital, ele já estava com ela? Pensava, quando a gente se abraçou na virada do ano de 2023, ele já estava com ela? Esses pensamentos são um veneno específico. Você bebe sozinha, de noite, sem ninguém vendo. E teve uma noite, a mais perigosa de todo esse período, em que eu pensei que ele podia ter razão. Que eu tinha ficado fechada, que eu tinha me perdido dentro de casa,
de rotina, de mãe, de esposa, que eu não era mais interessante, não era mais presente, não era mais a mulher que ele tinha escolhido. Fiquei deitada chorando no escuro, achando que a culpa era minha. Esse pensamento é uma armadilha. Mas é uma armadilha muito bem construída, porque tem partes verdadeiras. Era verdade que eu tinha me perdido um pouco. Era verdade que a gente estava distante. Era verdade que a gente conversava menos. O que não era verdade era que isso justificava o que ele fez. O que não era verdade era que a distância de um casamento é culpa de um lado só. Levou tempo para eu entender a diferença. Tem algo que eu preciso dizer sobre as noites no fundo do poço que eu não disse ainda. Porque não é só sobre não conseguir dormir. Não é só sobre o teto que você fica olhando. É sobre o que acontece no silêncio entre um pensamento e outro. É sobre a pergunta que você não consegue parar de fazer para si mesma. E a pergunta não é: por que ele fez isso? A resposta para essa pergunta existe, mas não resolve nada. A pergunta que consome de verdade é outra. Existe algo de errado em mim que fez isso acontecer? Essa pergunta é a mais perigosa de todas, porque ela tem ganchos em tudo. Em cada coisa que você fez diferente. Em cada vez que você estava cansada demais para conversar. Em cada noite que você preferiu dormir a brigar por atenção. E quando você está exausta e sozinha e no escuro, esses ganchos prendem. Levei tempo para entender que essa pergunta é uma armadilha, não uma investigação. Porque a resposta honesta é: sim, eu errei coisas. Todo mundo erra em todo relacionamento. Mas erro em relacionamento não é causa de traição, é consequência de ser humana. Num certo momento, umas 3 semanas depois que ele foi embora, ele mandou mensagem. Ana, preciso te ver. Tô com saudade de você e da Larissa. Posso passar aí essa semana? Eu fiquei olhando para essa mensagem por 15 minutos. Era uma mensagem curta, mas dentro dela tinha uma história inteira. Os 14 anos juntos. A Larissa que a gente gerou, os domingos preguiçosos, a primeira casa, as brigas e as reconciliações, os planos de futuro que a gente tinha tecido um com o outro. Meu dedo ficou parado em cima do teclado. Eu quase respondi que sim. Quase. Mas eu pensei na Larissa. Pensei que ela estava me observando todo dia, aprendendo comigo o que significa ser mulher, o que significa se respeitar, o que significa amar. Eu não queria que ela aprendesse que amor é fingir que não viu. Respondi apenas: não essa semana, Cláudio. E coloquei o celular de cabeça para baixo em cima da mesa. Um domingo, umas 3 semanas depois, Larissa perguntou no almoço: Mãe, o papai vai voltar a morar aqui? Eu estava servindo arroz. A colher parou no meio do caminho. O apartamento estava silencioso. Só o barulho de panela no fogo da vizinha chegando pela janela. Eu coloquei a colher devagar. Sentei na cadeira. Olhei para a filha. Ela tinha os olhos de Cláudio. Sempre teve. E naquele momento, isso doeu de um jeito que não tem palavras certas para descrever. Meu amor, o papai e eu estamos resolvendo algumas coisas entre a gente. Mas uma coisa você precisa saber. O papai te ama muito. E eu te amo muito. E isso não vai mudar nunca. Ela ficou me olhando com aquela seriedade de criança de 10 anos que está tentando entender algo que é grande demais para caber numa explicação. Mas vocês não gostam mais um do outro? Criança faz pergunta cirúrgica. Sem rodeio, sem filtro. Eu respirei fundo. A vida às vezes é complicada, Larissa. O que importa é que você está segura, que você está amada e que nada disso é culpa sua. Nada mesmo. Você entende? Ela ficou quieta um segundo. Depois disse: Tô com fome, mãe. E voltou a comer. Criança sabe quando chegou no limite do que aguenta processar por um dia. Eu chorei no banheiro depois do almoço, em silêncio, com a torneira aberta para abafar o som. E quando voltei para a sala, Larissa estava sentada no sofá, me esperando com o controle remoto na mão. Vamos ver desenho, mãe? Eu sentei do lado dela, e a gente assistiu o desenho por 2 horas, como se o mundo tivesse dado uma pausa só para nós duas. Tinha dias em que eu acordava bem.
Dias em que o sol entrava pela janela do quarto e eu ficava deitada por uns 10 minutos, sentindo o calor sem pensar em nada. E aquilo era bom, e eu me lembrava que o corpo ainda sabia sentir calor e era um alívio enorme. E tinham dias em que eu não conseguia me levantar. Dias em que a cama parecia ter peso, em que cada coisa simples, escovar o dente, fazer café, mandar mensagem de bom dia para minha mãe, parecia um esforço desproporcional. Nesses dias, eu fazia o que eu precisava fazer para Larissa, e mais nada, só o essencial. E tentava não me punir por isso. Minha mãe veio me visitar numa quinta-feira. Ela não perguntou muito. Me abraçou na porta com aquele abraço de mãe que não precisa de palavra. Entrou, fez café, sentou na minha frente e ficou quieta me olhando com aquela expressão de quem já viu essa dor antes e sabe que não tem atalho. "Você tá comendo?" ela perguntou. Eu menti que sim. Ela pegou minha mão por cima da mesa e ficou segurando por uns 2 minutos sem dizer nada. Minha mãe é uma mulher que criou 2 filhos com o que tinha, que trabalhou a vida toda, que nunca reclamou do que não tinha. E naquele momento, com a mão dela sobre a minha, eu pensei: ela sobreviveu a coisas maiores que isso. Se ela sobreviveu, eu também sobrevivo. Não foi um pensamento grandioso. Foi só um pensamento. Mas às vezes, é isso que basta para você passar pelo dia. Houve um período em que eu fui a uma psicóloga. Comecei uns 2 meses depois que Cláudio foi embora, quando eu percebi que os pensamentos de madrugada estavam me consumindo de um jeito que eu não conseguia controlar sozinha. Ela se chama Doutora Cristiane. É uma mulher de uns 50 anos com uma salinha de atendimento que tem uma janela de planta pendurada e uma poltrona azul gasta no assento de tanto uso. Na primeira sessão, eu fiquei quieta por uns 3 minutos depois de sentar. Ela não disse nada. Só me olhou com paciência. Quando eu finalmente comecei a falar, não parei durante 40 minutos. Saí de lá com os olhos inchados e uma sensação estranha de leveza. Como quando você carrega uma mochila pesada por muito tempo e alguém finalmente pede para você pousar ela no chão por um momento. Fui todo mês por 6 meses. Não resolveu tudo. Ela não tem varinha mágica. Mas ela me ajudou a separar o que era meu do que era dele. A entender onde eu tinha genuinamente errado, porque a gente sempre erra em algo num casamento, e onde eu tinha simplesmente sido traída. Essa diferença parece simples de fora. De dentro, você fica meses misturando as duas coisas. Tem uma frase que ela disse numa sessão que ficou gravada em mim. Eu estava falando sobre como eu devia ter percebido antes, como devia ter prestado mais atenção nos sinais. E ela disse: "Ana, você confiar no seu marido não foi ingenuidade, foi lealdade. São coisas muito diferentes." Eu levei essa frase para casa e fiquei pensando nela por dias. Lealdade. Eu era leal. Eu acreditei nele porque eram os termos do contrato que a gente tinha um com o outro. Não porque eu era burra, não porque eu não via nada, mas porque eu estava honrando o que a gente tinha prometido. O problema é que ele não estava. Ela me ajudou a entender outra coisa também. Eu tinha uma sessão em que eu passei 40 minutos listando tudo o que eu podia ter feito diferente. Tudo. Ela me ouviu, anotou algumas coisas, ficou quieta. E então perguntou: "E se você tivesse feito tudo diferente? Se tivesse sido mais presente, mais atenta, mais isso e aquilo, você acha que ele não teria feito o que fez?" Fiquei em silêncio por um tempo. E então entendi. Não, talvez não. Porque o problema não era eu. O problema era que ele havia decidido construir uma segunda vida. E essa decisão foi inteiramente dele. Saí dessa sessão andando mais reta do que entrei. Não porque tudo tinha resolvido, mas porque eu tinha largado um peso que não era meu para carregar. A virada não foi num dia bonito. Foi uma manhã feia de terça-feira, 5 semanas depois que Cláudio saiu. Eu tinha passado 3 dias praticamente sem sair da cama quando Larissa não estava em casa. Comendo pouco, dormindo mal, vivendo num estado de suspensão pesada que não era bem tristeza nem raiva. Era um vazio que não deixava me mover. Naquela manhã eu acordei e olhei para o teto. Tinha uma mancha de umidade no canto,
perto da janela, que eu nunca tinha reparado antes. Fiquei olhando para ela por uns 10 minutos. De repente pensei, eu preciso ligar para alguém sobre um emprego. Não foi revelação. Não foi voz do universo. Foi só esse pensamento pequeno, prático, quase burocrático, aparecendo no meio do vazio. Mas eu me levantei, tomei banho. Lavei o cabelo depois de 4 dias, sem conseguir fazer isso. Passei condicionador, enrolei a toalha, me olhei no espelho do banheiro ainda embaçado de vapor. Estava com olheiras, com o rosto cansado, com uns fios brancos que eu nunca tinha parado para contar antes. Mas eu estava de pé, e o cabelo estava limpo. Aquilo foi suficiente para começar. Liguei para uma ex-colega da construtora onde eu trabalhava antes de Larissa nascer. 10 anos sem falar com ela. Minha voz estava tremendo quando ela atendeu. Antes que eu terminasse de explicar o que precisava, ela disse: "A gente tem uma vaga de assistente de projetos, Ana. Aparece aqui segunda-feira." Chorei depois de desligar, mas era um choro diferente de todos os outros que eu tinha chorado nas últimas semanas. Era o choro de quem acabou de tocar num chão sólido depois de muito tempo flutuando, sem saber onde estavam os pés. Segunda-feira eu fui. Com Larissa na escola, eu me arrumei. Botei uma calça que não usava faz anos, uma blusa azul que minha mãe tinha me dado de aniversário, passei batom pela primeira vez em semanas. Me olhei no espelho antes de sair. Não estava linda, estava cansada, mas estava indo. O escritório tinha mudado de endereço, estava maior. Mais gente, mais mesa, mais barulho de gente trabalhando, aquele barulho vivo de escritório que você só percebe o quanto sente falta quando fica anos sem ouvir. Eu entrei naquele lugar com R$ 48 na carteira e uma vontade tão grande de ser alguém além de esposa e mãe que eu quase não cabia dentro de mim. Nos meses seguintes, aconteceu o que eu não achava que ia conseguir mais. Eu voltei. Não voltei para o que era antes. Isso não existe. E bom que não exista. Voltei para mim. Para uma versão de mim que não tinha existido ainda, que estava sendo construída em tempo real, semana por semana, reunião por reunião, conta paga por conta paga. Aprendi a usar planilha de orçamento do jeito que o trabalho pedia. Aprendi a negociar prazo de entrega com fornecedor. Aprendi a sentar em reunião com o diretor e ter opinião sem pedir licença para falar. Aprendi que eu era capaz de muito mais do que 14 anos sendo a esposa de alguém tinham me deixado acreditar. Aprendi também coisas que ninguém te ensina quando você para de trabalhar para cuidar de casa. Aprendi que conta de luz tem modalidade tarifária e que trocar a modalidade pode reduzir o valor. Aprendi que plano de saúde tem carência diferente para cada tipo de procedimento. Aprendi que condomínio tem ata de reunião e que a ata é um documento público que todo morador pode pedir. Essas coisas parecem pequenas. Mas saber essas coisas era saber que eu era capaz de cuidar de mim mesma. O primeiro mês de salário eu depositei na conta nova e fiquei olhando para o número na tela por uns 3 minutos. Era um salário de assistente, nada grandioso, mas era meu, ganho por mim, sem depender da generosidade de um homem que eu pensava que me amava. Aquele número na tela foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi. 2 meses depois, fui promovida a coordenadora de projetos. Não foi com fanfarra. Foi um e-mail simples da minha chefe numa quarta-feira de manhã dizendo que eu estava indo muito bem e que a empresa queria me dar mais responsabilidade. Li o e-mail 3 vezes. Imprimi. Dobrei com cuidado. Guardei na carteira. Não sei bem por quê. Só sabia que precisava ter aquele papel comigo em algum lugar. Depois da reunião em que me anunciaram coordenadora, minha chefe me chamou de lado. "Você tem uma forma de trabalhar que não é comum, Ana. Você entende o todo. Preciso disso no setor." Eu disse obrigada. Voltei para a mesa, abri o computador e sorri para a tela durante uns 2 minutos, sozinha. A separação teve seus momentos duros mesmo depois que eu tinha voltado a trabalhar. Os advogados, as papeladas, as conversas sobre divisão de bens, que são sempre uma forma de revirar uma vida inteira, como quem revira a gaveta. Houve uma tarde no cartório em que a gente sentou um do lado do outro esperando o tabelião, em silêncio, com 14 anos de história dentro de um envelope de papel craft. Ele disse baixinho: "Você tem certeza?" Eu disse que tinha.
Ele tentou mais 2 vezes durante o processo. Telefonemas à noite. Uma vez, apareceu na porta com um buquê de flores amarelas que ficou parado na soleira porque eu não o deixei entrar. Eu não fui cruel. Não gritei. Não precisei. Só disse não. E com o tempo ele parou. Nos meses seguintes ao término, as pessoas ao redor reagiram de formas muito diferentes. Minha mãe ficou quieta e presente. O tipo certo de apoio para mim. Sandra ficou eficiente e prática. Me ajudou com advogado, com documentos, com tudo que tinha data e prazo. Karina ficou emocional e um pouco perdida sobre o que fazer, mas aparecia, e isso contava. E houve quem tomou partido errado. Minha cunhada Daisy, a mesma que tinha perguntado se eu e Cláudio estávamos bem em março, demorou quase 2 meses para me ligar depois que tudo veio à tona. Quando ligou, disse que estava triste com tudo, que me amava muito, que a família ia continuar sendo minha família. Mas no tom havia uma hesitação que eu conhecia. O jeito de quem está tentando ser leal a 2 lados ao mesmo tempo. Eu não fiquei com raiva da Daisy. Ela cresceu, achando que família protege família. Mas aprendi que solidariedade verdadeira exige escolha. E que quando você não escolhe, você escolhe. Tenho uma colega no trabalho, Priscila, que me fez uma pergunta meses atrás. A gente estava almoçando juntas quando ela me perguntou, do nada: "Você parece muito centrada. Como você faz?" Eu pensei um pouco antes de responder. "Eu fui obrigada a ir aprender", eu disse. "Não foi escolha." Ela ficou me olhando. "Então talvez as coisas difíceis tenham alguma serventia", ela disse. Eu não concordo com essa frase no sentido de que dor tem que ter propósito. Não tem. Dor é só dor. Mas o que eu aprendi do outro lado dela, isso ficou comigo. Com o tempo, o círculo ao redor de mim foi se reorganizando. Algumas pessoas que eu achava que estavam do meu lado foram se distanciando. Não por mal, mas porque quando um casamento acaba, alguns amigos de casal não sabem como existir fora da configuração que eles conheciam. E novas conexões foram surgindo. A Priscila do trabalho, a dona Conceição que mora no apartamento do lado da kitnet e que me chama para tomar café às vezes. É assim que a vida se reorganiza. Não com um golpe de cena, não com um ato dramático, mas com pequenas trocas, pequenas chegadas, pequenas partidas, que vão construindo uma configuração nova que é sua, que você não devia a ninguém, que ninguém pode levar de você. Larissa foi crescendo dentro de tudo isso com a resiliência estranha que criança tem. Ficou uns meses mais quieta. Dormiu no meu quarto mais de uma vez por semana. Perguntou algumas vezes sobre coisas que eu não tinha resposta certa. Por que adulto mente? Por que família às vezes se desfaz se ela ia ter que escolher entre a mãe e o pai? Eu respondi o que eu pude com a verdade que ela aguenta na idade que ela tem. Um dia, ela voltou da escola e me encontrou fechando o relatório em cima da mesa da sala. Era quase 6 da tarde. O sol entrava pela janela de lado, batendo no computador, iluminando as pilhas de papel que eu tinha espalhado. Ela ficou me olhando por um segundo. "Mãe, você tá trabalhando?" "Tô." "Que legal", ela disse simplesmente. E foi pro quarto pegar o estojo. Que legal. Essas 2 palavras ficaram comigo por semanas. Minha filha de 10 anos achando legal a mãe trabalhar. Aprendendo, sem que eu dissesse uma palavra, que mulher tem vida própria. Que mulher não é definida pelo que o marido faz ou deixa de fazer. Isso eu não planejei ensinar. Aconteceu enquanto eu estava tentando sobreviver. Às vezes, é assim que as melhores coisas acontecem. No aniversário de 1 ano da descoberta, que eu marquei no calendário sem querer, porque algumas datas ficam. Eu estava trabalhando normalmente. Era uma quinta-feira, tinha reunião de equipe às 10, almoço com Priscila ao meio-dia, relatório para entregar até às 4. No fim do dia, indo buscar Larissa, eu percebi que tinha passado o dia inteiro sem pensar no que data era. Isso foi a virada real, não a promoção, não a kitnet. Não nenhuma conquista específica. Foi esse dia comum em que a dor parou de ocupar o centro de tudo. Não que ela tenha sumido. Dor desse tamanho não some. Ela muda de forma. Fica menor, fica mais silenciosa. Ocupa menos espaço, mas está lá.
Só que quando ela está no canto e você está no centro, é quando você sabe que você voltou. Tem uma memória que me visita às vezes. É de uma viagem que a gente fez quando Larissa tinha 6 anos. Fomos de carro para Litoral, 5 horas de estrada, Larissa cantando no banco de trás, eu com o pé no painel e o vento entrando pela janela. Lembro que pensei naquele momento. Que sorte a minha! Não sei se naquele momento ele já estava com ela. Não vou procurar saber. Não vou abrir o celular escondido na memória e procurar a data específica. O que eu sei é que naquele dia eu estava feliz de verdade. E felicidade vivida com sinceridade não deixa de ter acontecido só porque o outro estava mentindo. Aquele dia na estrada com Larissa cantando e o vento, esse dia foi real, foi meu. E ninguém pode me tirar isso. Hoje estamos em meados de 2026. Larissa fez 11 anos mês passado. A festa foi pequena. Eu, ela, minha mãe, Sandra, a melhor amiga dela da escola e um bolo de chocolate que eu mesma fiz na noite anterior, com ela do meu lado, me ajudando a decorar com granulado. Ela riu a tarde toda. O apartamento a gente vendeu durante o processo. Dividi o que era para dividir. Com o meu quinhão, comprei uma kitnet pequena perto da escola de Larissa e perto do meu trabalho. É pequena, cabe justa. Tem um vaso de orquídea na janela da sala que eu comprei numa feira de sábado de manhã, sozinha, escolhendo com calma entre as cores, trazendo embaixo do braço no ônibus. É a coisa mais bonita que eu tenho. Não sei o que está acontecendo com Cláudio hoje. Não pergunto, não preciso. O que eu sei é que a vida que ele chamava de real, a dele com Fernanda, os segredos, os hotéis, o Samsung preto escondido embaixo do sofá. Essa história eu não acompanho mais, porque a minha ficou muito mais interessante do que acompanhar a deles. Teve uma tarde, semanas atrás, em que eu estava fechando o relatório do mês no trabalho. Era quase 6 da tarde. Todo mundo já tinha ido embora. Eu estava sozinha no escritório, com o sol entrando pela janela de lado, batendo no computador, numa dessas tardes de junho que ficam douradas antes de escurecer. E eu percebi, sem drama, sem discurso, que eu estava bem. Não bem como antídoto para a dor, não bem como prêmio por ter sobrevivido, bem de verdade. Bem de quem tem onde chegar, tem o que fazer, tem filha esperando, tem amanhã pela frente. Larissa pediu para montar um clube do livro com as amigas dela mês passado. Ela tem 11 anos e quer montar um clube do livro. Ela escolheu o primeiro livro, organizou uma lista de interessadas na sala dela, mandou mensagem para as mães no grupo da turma, pedindo permissão. Eu fiquei olhando para ela fazendo isso e pensei, de onde veio essa menina? De mim. Ela veio de mim. E isso me enche de um orgulho que não cabe dentro do peito. Larissa tem uma frase que ela diz às vezes, sem entender o peso que tem. Mãe, você é a pessoa mais forte que eu conheço. Ela diz isso com naturalidade de criança de 11 anos que acha que está fazendo um elogio simples. Eu rio. Digo obrigada. Dou um beijo na testa dela. E por dentro penso, meu amor, você não tem ideia de quanto custou isso. Mas talvez seja melhor assim. Talvez o trabalho de uma mãe seja exatamente esse. Tornar invisível o esforço para que a filha herde o resultado sem carregar o peso do processo. Que ela aprenda a força sem precisar aprender a dor que a gerou. Foi numa tarde de sábado, uns 8 meses depois de tudo, que eu percebi que tinha chegado em algum lugar. Eu estava numa feira perto de casa. Uma daquelas feiras de bairro que tem verdura, artesanato, comida. Com Larissa do meu lado, sem destino específico, só andando. Ela quis parar num estende de bijuteria. Ficamos paradas ali uns 20 minutos, enquanto ela experimentava brinco atrás de brinco e me pedia opinião com toda a seriedade do mundo. E eu fui dando opinião. Esse sim, esse não, esse está torto, esse combina com seu cabelo. Sem pressa, sem outro lugar para estar, sem nada puxando minha atenção para lugar nenhum. Num certo momento, Larissa olhou para mim e disse, Mãe, você parece feliz. Ela disse isso como observação, não como pergunta. Como quem nota alguma coisa que estava lá, mas agora ficou mais visível. Tô feliz, eu disse. E era verdade.
De um jeito simples, sem drama, sem louvor. Era só verdade. Não foi um destino final. Não foi um fim de história. Foi só uma versão de mim que conseguia estar numa feira de sábado com a filha, experimentando brinco, sentindo que aquilo bastava. E que aquilo bastava era o suficiente. Eu tinha 38 anos quando minha filha encontrou um celular embaixo do sofá durante um esconde-esconde numa tarde de quarta-feira. Esse celular destruiu o casamento que eu achava que tinha, mas também destruiu a versão de mim que aceitava existir no segundo plano da própria vida. Não tenho raiva do celular. Não tenho raiva da Fernanda. Não tenho nem raiva do Cláudio. Não do jeito que eu tinha antes. Tenho gratidão pela minha filha, pela minha mãe, por Sandra, que foi me buscar quando eu precisava ser buscada, por Karina, que apareceu com brigadeiros sem saber o que dizer, mas sabendo que tinha que aparecer. Tenho gratidão pela mulher que eu me tornei do outro lado disso tudo. Se você chegou até aqui, você sabe do que eu tô falando. Sabe como é o silêncio de 3 da manhã quando a casa está vazia e você não sabe se vai conseguir passar pelo dia seguinte. Sabe como é ter que continuar existindo quando tudo que você construiu desmoronou debaixo dos seus pés. Sabe como é ter que se levantar da cama, não porque você quer, mas porque tem uma criança esperando o café da manhã. E se você já esteve nesse lugar escuro e saiu, me conta nos comentários. Eu quero saber como você fez. A orquídea na janela abriu uma flor nova semana passada. Rosa, pequena, perfeita. Desabrochou numa quinta-feira de manhã enquanto eu estava fazendo café. Larissa viu antes de mim. Mãe, olha a orquídea! Eu fui ver. Fiquei olhando para aquela flor pequena por uns instantes. E pensei que às vezes renascer tem exatamente esse tamanho. Pequeno, silencioso, num dia comum, sem público. Hoje cedo eu estava na janela com o café. Era antes das 6. A rua ainda estava quieta. A orquídea tinha uma segunda flor abrindo, menor que a primeira, rosa mais claro. Larissa ainda estava dormindo. Eu ouvia a respiração dela pelo corredor, e eu pensei em tudo isso. Em Cláudio, no Samsung preto, no esconde-esconde de uma tarde de quarta-feira, nas mensagens para Fernanda, na noite no chuveiro com roupa, na manhã de terça em que eu lavei o cabelo e liguei para buscar emprego. Pensei em tudo como quem olha para o mapa de uma estrada já percorrida. E então Larissa gritou do quarto. Mãe, já acordou? Já, meu amor. Tem café? Tem. Tô indo. E veio descalça pelo corredor, cabelo bagunçado de dormir, com a pijama estampada de estrelas que ela ama, e se jogou no meu colo no sofá, como ela faz desde pequena. A xícara de café quase caiu. A gente riu. Essa sou eu agora. Essa é a minha vida agora. Pequena, justa, honesta, minha. E eu, que perdi 14 anos achando que precisava de outra pessoa para me completar. Finalmente entendi que completa eu já era. Sempre fui. Se você ainda está no meio da dor, se você é a mulher que está deitada agora no escuro sem saber como vai passar pelo dia de amanhã, eu quero que você saiba uma coisa. Existe um dia comum, uma manhã feia de terça-feira em que você vai se levantar. Não vai ser bonito. Não vai parecer virada, mas vai ser real. E real é tudo que a gente precisa para começar. Me conta nos comentários como você fez. Eu quero saber.